Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores, no quinto domingo do Tempo Comum. Depois de uma semana em que celebramos a vida consagrada e reiteramos tolerância zero aos abusos de menores e adultos vulneráveis. 2 dezenas de sacerdotes estiveram reunidos em retiro, no Seminário Episcopal de Angra, e o ouvidor da Praia, numa entrevista ao Igreja Açores, lembra que temos de aproveitar o período da sede vacante para refletir sobre a figura do Bispo nesta igreja local. Já lá vamos, para já a atualidade da Igreja Diocesana. A Presidente da Comissão Diocesana de Prevenção e Acompanhamento de Casos de Abusos Sexuais de Menores está confiante no empenho da Igreja em lidar de forma coordenada com os eventuais abusos de menores. Lina Mendes participou este sábado numa reunião nacional que elegeu 5 coordenadores nacionais das 21 comissões diocesanas em Fátima. No final, em declarações ao programa Igreja Açores, Lina Mendes destacou a importância deste trabalho. A percepção de que há o empenho de toda a Igreja em tratar estes assuntos de uma forma coordenada. Por isso mesmo foi constituída uma coordenação para apoiar as comissões que estão afetas a cada diocese. Espera-se que esta coordenação possa fornecer orientações comuns, dada que há alguma dificuldade em articular procedimentos. E levamos a esperança de termos algum ânimo para conseguir cuidar de uma forma humana e verdadeira as vítimas. Para a Presidente da Comissão, as pessoas estão acima de tudo. Portanto, cuidarmos das pessoas mais do que tratarmos de processos administrativos. Portanto, há aqui um empenho na pessoa humana e atender e cuidar. O principal papel de cada comissão será a escuta, o acompanhamento e um papel preventivo e formativo para com toda a sociedade. Por vezes, os agressores, eles próprios, já foram vítimas e precisam também de apoio psicológico, espiritual e por isso mesmo é que as comissões procurou-se que fossem formadas tendo em conta diferentes áreas, serem comissões multidisciplinares para poderem dar um apoio mais consolidado e mais consistente às vítimas. Nos Açores não houve ainda qualquer denúncia. Até à data não nos chegou qualquer denúncia, mas aproveito para informar que em breve será criada uma linha, portanto um contacto telefónico que ficará mesmo afeto à Comissão para receber, e já temos o endereço eletrónico que está na página da Igreja Açores. As comissões diocesanas de proteção de menores e adultos vulneráveis foram constituídas nas 21 dioceses portuguesas por indicação da Santa Sé. Assinalou-se na passada quarta-feira, 2 de fevereiro, o Dia do Consagrado. Um dia que o Papa Francisco desafiou os consagrados para serem o rosto de uma igreja fraterna e sinodal. Nos Açores, a representante temporária da CIRP, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, é a irmã Teresa Gomes, das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, até à nomeação de um novo titular. Para a religiosa, este dia importa assinalar para relembrar que as congregações religiosas na vida social da Igreja são decisivas. A vida consagrada, quer se queira assumir ou não, é uma parte significativa da vida da Igreja, em qualquer diocese, e mesmo a sua presença em termos de ação a nível social, acho que é inquestionável, não é? Portanto, celebrar este dia, e embora o Papa João Paulo II se lembrou de começarmos a celebrar este dia, para nós consagrados é uma oportunidade também de revitalizar e de renovar o dom, e de reconhecer também o dom que é a nossa própria vocação, e depois toda a Igreja ter consciência disso. Porque quando diz, depois apesar de termos diminuição de vocações na vida consagrada, todos os institutos, infelizmente,
reconhecemos isso, mas pronto, se calhar também é toda a Igreja que também tem que se questionar o porquê, não é? E se calhar o porquê de não termos votações, se calhar porque há uma lacuna de evangelização dentro, não só da parte dos institutos, mas também dentro da própria Igreja. A consagrada considera que falta, sobretudo, conseguir chegar aos mais novos. Há 40 anos que estamos implicadas na evangelização e direta dos jovens, sobretudo a partir das atividades dentro dos nossos centros, mas não só, também noutros meios, e sentimos que alguns jovens que chegam até nós têm um desconhecimento absoluto do que é isso, de vida religiosa. Não é? Por isso, aquilo que eu dizia anteriormente, se calhar a falha está um bocadinho mais de trás, não é? Também do próprio processo de evangelização que fazemos ou que se faz em igreja e que também não ajuda muito a despertar para isso. A Ilha de São Miguel tem atualmente 8 congregações religiosas, 7 femininas e uma masculina, com um total de cerca de 30 religiosos. Na Diocese há 11 institutos de vida consagrada. A congregação mais expressiva é a das franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição, que chegou a ter uma província nos Açores. A congregação ainda está presente em 4 das 9 ilhas. Ainda não foi este fim de semana que os equipistas do movimento das equipas Nossa Senhora do setor Açores Centro conseguiu realizar o seu retiro anual, previsto para 5 e 6 de fevereiro. O encontro anual ia acontecer no Seminário Episcopal de Angra e ia obedecer aos trâmites dos anos anteriores, garante Andreia Rocha, do casal responsável pelo movimento na região Centro. Estava previsto seguirmos os moldes que estavam antes da pandemia, se a pandemia o permitisse. Portanto, ainda não tínhamos o plano B, mas íamos seguir mais ou menos o esquema habitual. Haveria um tema que seria transversal ao retiro. Seria 2 dias, este dia se encontrar durante 2 dias. Não são bem 2 dias completos, mas e em que haveriam de haver momentos de oração. Se fosse possível, gostamos de fazer uma atividade que são as equipas mistas, em que casais de várias equipas formam uma equipa, momentos de reflexão, de partilha, de acordo com aquilo que acontecia anteriormente. Em vez disso, o setor decidiu celebrar apenas a habitual missa dos primeiros sábados. Decidimos fazer a missa, a que chamamos missa do primeiro sábado. No primeiro sábado de cada mês, normalmente não há outra atividade, fazemos uma celebração com as equipas e os familiares que queiram participar nessa celebração, e costuma ser no Seminário de Angra. Andreia Rocha e Lúcio Sousa são o casal responsável pelas equipas Nossa Senhora neste setor centro desde o início deste ano pastoral. As equipas Nossa Senhora são um movimento de espiritualidade conjugal cujo objetivo é ajudar os casais a viver plenamente o seu sacramento do matrimónio, anunciando ao mundo os valores do casamento cristão pela palavra e pelo testemunho de vida. A catequese nos Açores está a viver o momento mais preocupante desde o início da pandemia. Agora, mais do que o medo da infecção, é o facto de muitas crianças estarem em isolamento por terem contraído o vírus ou por serem contacto direto com casos positivos. Quem o diz é o padre Igor Oliveira, diretor do Serviço Diocesano da Catequese, Evangelização e Missão da Diocese de Angra. Antes havia este receio da infecção, mas ainda conseguia-se trabalhar ou fazer alguma coisa. Atualmente não é tanto o receio, é mesmo a própria infecção. Já temos catequeses inteiras e escolas que também interferem muito nisto, na vida social das crianças, que já dificulta a própria presença das crianças tanto nas catequeses como na vida da própria comunidade. E isto também interfere a vida dos catequistas, muitos deles são pais, também depois com os filhos na escola têm agravado risco, que acabam por também cancelar as suas catequeses. Temos neste momento mais tempo parados do que tivemos o ano anterior. A situação é mais preocupante nas ilhas de São Miguel e da Terceira, por terem também mais casos positivos de Covid-19. A adaptação às sessões online é a grande lacuna do serviço neste contexto.
Neste momento temos conta que é diferente em várias ilhas, nem todos estamos a viver sob a mesma situação, mas na generalidade, nas ilhas mais populosas, tem havido um grande decréscimo das carquetes presenciais. Algumas ainda conseguem se manter sobre o suporte digital, mas como a gente sabe, é uma das limitações dos nossos artistas, nem sempre conseguimos trabalhar com esses meios. É mais um ano idêntico ao ano anterior, nós vamos continuando a trabalhar dentro das possibilidades e vamos ver onde é que a situação vai melhorar. De coragem, de gratidão também pelo esforço que fazem, todos nós continuamos a trabalhar de uma forma ou de outra, com mais ou menos limitações, mas a verdade é que a palavra é sempre de coragem, de ânimo e percebermos que isto realmente é uma fase em que tudo será ultrapassado e agradecer o esforço que nós temos vindo a fazer, todos os catequistas desta diocese, inclusive os párocos e as paróquias, no qual têm trabalhado arduamente para manter o exercício da catequese na normalidade. O jovem sacerdote diz haver ainda alguma esperança que até ao fim do ano pastoral a catequese possa retomar alguma normalidade na Diocese de Angra, mas garante que os olhos já estão postos no próximo ano pastoral. Tempo agora para as habituais rúbricas. Vamos ao Igreja a Ler com o padre José Júlio Rocha. Igreja a Ler com o padre José Júlio Rocha. Em primeiro lugar, quero desejar-vos um bom domingo. Em segundo lugar, quero confessar-vos que hoje vou cometer uma temeridade. Vou apresentar-vos um livro que ainda não li. E não o li porque eu comprei há pouco tempo, eu não tive a oportunidade de o ler, já tive a oportunidade de o folhear, e já vos digo, porque apresento este livro, mesmo antes de o ler, convidando o ouvinte ou leitor a participar também, se possível, e tendo a possibilidade de comprar o livro, a participar também, acompanhando a leitura da obra que vos vou apresentar. O livro tem o título O Pirata das Flores. Sim, as nossas flores. A Ilha das Flores. O autor é Tiago Salazar, um jovem escritor de 50 anos, lisboeta, jornalista que estudou Relações Internacionais, Dramaturgia em Londres. Já escreveu algumas obras, algumas razoavelmente conhecidas, como O Magriço, e é o livro que vos apresento do ano passado, de 2021. É um livro relativamente recente, da editora Oficina do Livro. O que é que se trata, o que é que se passa neste livro? Este livro conta a história de um tal de António Freitas, natural da Ilha das Flores, que partilha comigo uma coisa interessante. Foi um jovem aluno do Seminário de Angra, tal como eu, só que com uma diferença de 200 anos, digamos assim. António Freitas é, portanto, um aluno do Seminário de Angra, no princípio do século XIX, que decide abandonar o seminário e viajar rumo aos mares longínquos da China. Sonha tornar-se rico, mas escolhe para companheiro um amigo terceirense, que também foi seminarista, com talento para a escrita, que vai ser, digamos assim, o narrador desta obra. São inúmeras as peripécias, os confrontos, uma sucessão de episódios de autêntica pirataria entre navios, um livro meio histórico, meio romance de viagens, não muito grande. A uma dada altura encontramos os protagonistas do livro em Macau. António Freitas dedica-se ao tráfico de ópio, que não era proibido, enquanto o seu amigo se embrenha no vício do próprio ópio. O romance regressa depois às flores, a um mosteiro misterioso na Fajanzinha, e tudo isso torna-se interessante não só porque, por aquilo que eu vi
a prosa está bem escrita, mas também porque tem muitas coisas a ver com a nossa terra e desejo-vos boa leitura. E agora o Entrevistas com o Padre Teodoro Medeiros. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana refletimos sobre um mundo muito pouco discutido, o dos podcasts. São programas de rádio em que um ou mais participantes discutem um determinado assunto. Estas emissões proliferam pela internet e são, na maior parte das vezes, muito instrutivas. Entretanto, existem também casos de flagrante desinformação. Desinformação é o que se faz passar por informação correta, objetiva e que, na verdade, não tem base científica. Esse fenómeno é muito comentado sobre o Facebook e outras redes sociais, mas pouco no caso dos podcasts. Vale a pena por isso referir o caso do podcast de Joe Rogan, um comediante americano que tem um contrato milionário com a plataforma de streaming Spotify. Esta plataforma é conhecida por dominar o mercado do streaming de música e por pagar uma percentagem miserável aos próprios músicos. Ou seja, são um caso de capitalismo predatório, aproveitando-se da desregulação do mercado em que operam. Recentemente, alguns músicos manifestaram-se contra o podcast de Joe Rogan, por dar espaço a certos convidados muito questionáveis. Sob a presunção de serem cientistas, disseminaram as suas teorias ignorantes, como a de que uma vacina Covid altera o ADN de quem a recebe, que os jovens não precisam de se vacinar, ou que a vacina é pior para a saúde dos jovens do que a própria Covid. Cerca de 280 cientistas e médicos manifestaram sua indignação, mas mesmo assim a plataforma não repreendeu em nenhum modo. Este diletante americano fica assim livre, disponível, para disseminar informação falsa. Isto no país em que mais pessoas resistem a vacinar-se e a taxa de mortalidade por Covid se assemelha à de outros países muito mais pobres. Porque na terra do dólar, o que interessa é ele, o dólar, não os doentes. Boa semana e um santo domingo para todos. Tempo agora para a entrevista. Paramos na Praia da Vitória, uma das duas ouvidorias da Ilha Terceira e a mais nova ouvidoria da Diocese. Uma ouvidoria que tem um centro urbano, mas que territorialmente tem uma forte componente rural e também uma forte componente de dormitório. Padre Emanuel Valadão Vaz, agradeço a sua presença neste programa de rádio. Já iremos conhecer esta ouvidoria e falar dos seus problemas e desafios. Antes, e para começar, propunha-lhe que fizéssemos uma leitura do momento que a Diocese vive e de que forma é que esta sede vacante está a comprometer o trabalho em igreja. Bom, este tempo, já tive a oportunidade de referir em outros espaços, este tempo de sede vacante é um tempo que, para nós, digo a Igreja Açoriana, deve ser um tempo provocatório, no sentido de nos colocarmos também numa expectativa nós próprios de maior mobilidade, a nível de pensar um pouco aquilo que esta Igreja Diocesana, e concretamente em cada ouvidoria, não é? Portanto, penso que nós, mais do que termos a expectativa de quem virá, que é importante sem dúvida, acho que também devíamos ter esta expectativa de como é que nós estamos a viver este momento e que iniciativas ou que dinâmicas estamos aqui a provocar aqui a nível das nossas ouvidorias, porque também penso que este poderia ser um bom tempo para nós também falarmos um pouco do que é isto ser bispo numa diocese. Bispo é importante para a nossa diocese, porque nós sabemos que quando se fala de um bispo para as nossas comunidades, geralmente associa-se muito à questão dos crismas e depois também às visitas pastorais, que acontecem assim, tanto com
um período assim longo, não é? Portanto, e pouco mais se fala nas nossas comunidades, pouco mais se fala desta figura do bispo. Portanto, o bispo está um bocadinho mais nas estruturas diocesanas e depois, se não tem um contato real com as comunidades, depois as comunidades ficam apenas por um lado superficial desta figura, que é importante na Igreja, da figura do bispo, não é? Sucessor dos apóstolos. Portanto, e isto penso que não seria mal, já lá vamos com alguns meses de espera, de sede vacante, há muitas coisas que estão mais a nível de estrutura, que precisam, sem dúvida, da presença do bispo, não só, mas também, a nível pastoral também, mas penso que nós, enquanto Igreja nas bases, seria muito bom se nós também pudéssemos pensar que bispo, o que é esta figura do bispo e que bispo também para a nossa realidade diocesana, que é bastante diferente da realidade do continente, e por isso precisamos também de referir qual é a presença do bispo aqui na nossa diocese, como é que deve ser o nosso bispo, como é que deve atuar, qual deve ser a sua presença no meio de nós. Sobretudo quando nos encontramos numa caminhada dita sinodal, em que falamos da Igreja Povo de Deus e depois temos pouca consciência do que é o papel de cada um de nós. Portanto, também esta questão do bispo seria interessante. A Ouvidoria da Praia, a ouvidoria a que presido, tem sido uma das mais críticas em relação a este processo de caminhada sinodal, sobretudo por aquilo que ela tem significado de menos na relação Igreja-Mundo e naquilo que é essencial, o diálogo entre a Igreja-Mundo. Que balanço é que faz deste processo e como é que nós, estando condenados de facto a fazer caminho todos juntos, a sermos a tal Igreja Povo de Deus, podemos dar a volta a estes palavrões de caminhadas sinodais, disto e daquilo, e sermos efetivamente esta Igreja unida a caminhar juntos, sabendo cada um qual é o seu papel? Bom, em primeiro lugar, julgo que viver o sentido sinodal, portanto, trabalhar, estar em conjunto, não é uma coisa, não deve ser vista como uma coisa que é decretada. Agora vamos, a verdade que foi um movimento que se iniciou na Diocese, um movimento que está na Igreja Universal, mas enquanto não virmos que é uma necessidade nossa esta caminhada e como a fazer, pois aí, portanto, é alguma coisa sempre que vem de cima e depois não é assumido por nós. Quanto à nossa caminhada, portanto, a Carmo falou de que a Ouvidoria da Praia tem sido crítica, tem sido desde o início, desde a sua gênese, tem sido crítica exatamente porque também nós aqui na Ouvidoria da Praia, no reinício, podemos dizer assim, da Ouvidoria da Praia, praticamente há 5 anos, nós apostamos muito exatamente em viver, portanto, o melhor possível este trabalho em conjunto, entre padres e entre comunidades, leigos, e desde o início que foi uma tónica muito forte. Este trabalho em conjunto, este sentido desta fraternidade, que nós, tanto que achei, que todos nós achamos que era importante fazer-se. E por isso, desde o primeiro momento, nós percebemos um bocadinho as nossas diversidades e tentamos encontrar aqui um ponto, um elo de ligação entre nós, quando digo entre nós sacerdotes, comunidades, no sentido de o que fizéssemos, pudéssemos fazer no sentido de englobar o mais possível as nossas comunidades. E este trajeto que nós iniciamos há 5 anos ajudou-nos a perceber que há outros caminhos que se calhar não eram necessários ou não eram importantes ser trilhados. E julgo que a proposta que depois que se veio concretizar, lançada pelo Sr. Bispo, e depois que foi assumida da Diocese, desde o início que pecou por uma certa deficiência de envolver as pessoas, que elas se sentissem atraídas por este trabalho em conjunto. E foi isso que, desde o início, nós percebemos que a proposta feita não ajudava a Igreja, portanto, as pessoas a assumirem
a necessidade que era de se envolverem nesta dinâmica chamada caminhada sinodal. E por isso, desde o início, nós portanto, fomos dizendo, e concretamente no Conselho, há 2 anos, no Conselho Pastoral Diocesano, no Conselho Presbiteral, que foi em simultâneo, foi de uma forma muito clara e evidente, portanto, tinha passado 1 ano, que este caminho precisava ser refeito. E alertamos, portanto, e todo o Conselho também portanto, foi de opinião que devia ser revisto algumas coisas. Acontece que não foi, portanto, e estamos aqui a andar, a fazer esta caminhada sinodal sem o ser, portanto, naquilo que nós desejaríamos todos que fosse. Padre Emanuel, desculpe interrompê-lo, para também não perdermos muito tempo nestas questões, porque eu gostava muito de ir à questão da ouvidoria da praia, concreto, dos seus problemas e dos seus desafios, mas não posso deixar passar esta oportunidade para lhe fazer esta pergunta. O que é que tem falhado? Tem sido a temática proposta que não é aquela que vai ao encontro dos problemas reais das comunidades, tem sido uma resistência das comunidades que não entendem o que é isto da caminhada sinodal, ou foi pura e simplesmente porque foi uma imposição e não se fez um trabalho prévio de consulta e depois de explicação para depois então se iniciar efetivamente este caminhar junto? Sim, foi um pouco de tudo, mas penso que podia ter sido um processo mais paciente no sentido de se perceber de facto o que era necessário nós trabalharmos e que ajudar as pessoas a envolverem-se neste trabalho, nesta caminhada. E penso que houve aqui alguma precipitação, portanto, e quando as coisas são feitas assim um bocadinho precipitadamente, depois perdemos um bocadinho o fio à meada e depois queremos ir ao principal e já não é possível. E julgo que a própria metodologia também, portanto, não ajudou muito, não é? Agora, julgo que nós devíamos ter um bocadinho também, não só por tudo aquilo que aqui foi dito, mas também pelo tempo que nós estamos a viver, que foi um tempo em que praticamente as pessoas, nestes últimos 2 anos, em que praticamente as pessoas tiveram dificuldade em encontrar-se, em estar juntas, portanto, e devia ter sido um tempo para nós refazermos a caminhada sinodal, aproveitarmos isto. Penso que foi um sinal que não foi aproveitado. Fala-se muito dos sinais dos tempos, mas acho que às vezes há sinais que não são aproveitados. E penso que o fato de nós, se nós tivéssemos parado um pouco e repensado e perceber o que é que é preciso nós aqui valorizarmos, talvez tivéssemos ganho tempo e ao mesmo tempo tivéssemos ganho as comunidades e a própria participação. Portanto, isto daria muito mais para nós aqui falarmos, sim, mas até porque agora se o sentido cruza... crítico, é só dizer que o sentido crítico da vodaria da praia foi sempre um sentido construtivo. Portanto, aliás, tanto é que nós temos participado sempre naquilo que são as questões levantadas, só que sabemos que estão a ser trabalhadas, mas não são a ser trabalhadas naquilo que nós desejaríamos e gostaríamos, não é? Portanto, estão muito ali pela rama. E é isso que nós gostaríamos que tivesse sido melhor tratado. E penso que estamos a perder um bocadinho do tempo ao estarmos aqui a arrastar esta situação. No fundo, o produto final acaba por ser aquilo que o Papa não quer que seja o sínodo dos bispos, ou seja, um conjunto de documentos muito interessantes, mas que depois tenham um pouco a ver com a realidade local das igrejas locais. E portanto, podemos correr esse risco. Ainda assim, o senhor já falou da pandemia, da dificuldade que foram estes 2 últimos anos, nomeadamente nos encontros presenciais, e nós sabemos quão é importante estarmos juntos e fazer estes encontros presenciais. Ainda assim, a Ouvidoria da Praia tem apostado num modelo que, no fundo, tem os 2 sistemas, mas tem sempre, no início do ano pastoral,
a Escola da Ouvidoria, com temas muito atuais, muito centrados nos documentos do magistério, mas com temas muito atuais e que dizem às pessoas. Este ano a questão ambiental foi de facto muito transversal. Aposta também depois nos encontros regulares de oração, nos encontros da juventude. Que balanço é que faz destes 2 anos que nos têm trocado as voltas, e pondo de lado a questão da caminhada sinodal, que tem corrido menos bem, se calhar, do que aquilo que nós gostaríamos, do ponto de vista local, como é que avalia neste momento a situação da Ouvidoria da Praia, 2 anos depois de uma pandemia que afastou muita gente e que tarda em sair para fazer com que as pessoas regressem novamente à igreja e à sua vida comunitária? Como referi há pouco, nós, desde o início, quando a ouvidoria, que percebemos que era importante que as pessoas pudessem encontrar-se, portanto, no âmbito formativo, em conjunto. Trata-se de uma ouvidoria, não mais do que isso, é uma comunidade, entre comunidades, portanto, que se juntam, que trabalham em conjunto e tentam perceber um bocadinho qual o processo também a fazer, não é? E nós, desde o início, apostamos no campo formativo, fomos percebendo que havia 2 áreas que era importante nós trabalharmos. Primeiro, este trabalho com aquilo que eram as áreas para nós precisavam de ser trabalhadas. Portanto, começamos e a iniciativa forte que nós temos, os encontros de reflexão, portanto, já é o 3º ano que fizemos, e conseguimos fazer em cada ano exatamente esses encontros de reflexão, primeiro sobre a família, esses últimos 2 sobre a questão da ecologia integral. É interessante que, apesar de nós este ano, o ano passado, o ano pastoral, este ano pastoral, mas no início do ano pastoral, trabalharmos novamente a questão da ecologia integral, as pessoas portanto, não se sentiram que tinha sido uma repetição. Portanto, deu-se um passo mais à frente nesta área. Foi muito interessante para nós abrirmos horizontes sobre esta área que é um pouco trabalhada e não é também muito assimilada por todos nós. Portanto, mas a partir também daquilo que eram os documentos papais, o mesmo se diga da família. E estes encontros, de facto, têm sido uma marca importante. Tem havido uma grande participação das comunidades, mesmo nesses últimos 2 anos em que vivemos esta pandemia, conseguimos ter também a sorte de, nos momentos em que participamos, em que fizemos, não estar a pandemia muito acesa, portanto conseguimos fazê-lo com bastante participação presencial. O que é certo é que esses encontros, que são 3 dias, têm marcado as pessoas, portanto, e tem sido algo que as pessoas desejam, portanto, tem atraído assim as comunidades. E isto é bom, não na massa, muita gente, não é? Mas tem sido muito positivo. O mesmo já não se diz dos outros 2 encontros que nós fazemos, que são importantes, portanto, que nós pensamos que é importante, que é a questão da espiritualidade, da oração, da palavra de Deus também e da formação. Portanto, este ano, continuada à volta da encíclica do Papa sobre a ecologia. E este houve uma quebra. Portanto, houve uma quebra e nós vamos ter que repensar. Não foi só uma questão da pandemia, também temos que repensar um pouco como é que nós podemos trabalhar melhor. E aqui, portanto, avalio já 2 coisas, aliás, vamos avaliando já na nossa ouvidoria, que os encontros pontuais, portanto, são encontros de grande participação. Os encontros que exigem alguma continuidade, já há uma quebra, portanto, há uma quebra. Portanto, e vamos ter que repensar. Agora, penso que é algo que nós não devemos, mesmo com pouca participação nos encontros regulares, mensais, nós não devemos deixar de os fazer, porque são áreas que
nós, se as esquecermos, portanto, também estamos a falhar um pouco nesta fidelidade àquilo que é o nosso trabalho enquanto Igreja. É um pouco também isso, transversal à sociedade, que é o compromisso mais continuado, digamos assim, que nós temos dificuldade em corresponder, e falo, por exemplo, dos jovens. Outro dia, falando com um sacerdote, ele dizia-me, nós olhamos para os bancos da igreja e estão vazios, e quando não estão vazios o preenchimento é feito à custa de gente mais velha. Mas se depois fazemos um evento concreto da relação entre a cultura e a fé, por exemplo, aparecem imensos jovens. O que é que isto significa, Padre Emanuel? Imagino que também, por estes dois exemplos que acabou de dar, por um lado a Escola de Formação de Ouvidoria e por outro lado estes encontros mais continuados no tempo, digamos assim, e com uma certa periodicidade, que são menos participados, isto quer dizer o quê? A Igreja não está a saber ser, digamos assim, porto de abrigo das pessoas, de forma a cativá-las para que também elas possam assumir esta fidelidade mais continuada? Sim, uma coisa é certa, nós não estamos a conseguir chegar ao coração dos mais novos, e isso nós temos que perceber exatamente o que é que nos está a faltar. Aliás, a mensagem do Dia Mundial da Paz, Papa Francisco para este ano, falava exatamente da necessidade do encontro intergeracional, portanto, das três partes que constituem esta mensagem do Dia Mundial da Paz. Uma delas era essa, portanto, falta-nos aqui este encontro intergeracional e, de uma forma particular, falta-nos estabelecer esta relação com os mais novos. E aqui coloca-se, sem dúvida, toda a parte catequética que acontece na adolescência, quer dizer, ou que não está a acontecer, não é? E que já se viu que é preciso, o mais breve possível, nós atuarmos, não é só revermos, porque já estamos a rever há muitos anos, exatamente atuarmos sobre o que é que nós estamos a fazer para que os mais novos, concretamente a adolescência e a juventude, possam sentir-se atraídos por aquilo que nós vamos propondo, quer não só a nível da fé, mas também a nível humano, porque se calhar também aí nesta parte estamos a falhar, não é? Nós estamos aqui a perceber o que é que nos une enquanto pessoas e enquanto pessoas também crentes, não é? E isto precisamos de ter este trabalho e ao mesmo tempo também começarmos a partir para alguma ação. Portanto, é uma das coisas que nós temos também refletido aqui na nossa ouvidoria, é exatamente isso. Este ano, de uma forma particular com as catequistas, em encontros de ouvidoria das catequistas, e esta tem sido uma temática refletida e tentar perceber um bocadinho que passos poderíamos dar. Ainda não estamos naquela fase de começarmos a dar passos, e por isso, mas penso que as ouvidorias poderão, portanto, têm autonomia para isso, para já começarem a trabalhar no sentido de dar respostas. Há uma outra paróquia aqui na ouvidoria que vai tentando encontrar a melhor resposta para poder ir ao encontro dos mais novos. Mas, de facto, falta-nos aqui alguma coisa que os toque profundamente, não é? Estamos à conversa. Da espiritualidade. Sim, estamos à conversa com o Padre Emanuel de Valadão Vaz, o ouvidor da Praia da Vitória. Não temos muito tempo ainda para esta entrevista mais, mas de qualquer forma ainda há 2 ou 3 questões que eu gostaria de verificar consigo e que têm a ver essencialmente com esta questão também ligada à pandemia. Habitualmente diz-se que os Açores ainda vivem algum ambiente de cristandade, este ambiente de cristandade muito por via da religiosidade popular. A zona da ouvidoria da Praia é uma zona particularmente bafejada por esta religiosidade popular, nomeadamente através das manifestações ao culto do Divino Espírito Santo. O ano passado a expressão deste culto ficou só pela caridade, que já não é pouco, mas toda a parte mais da festividade em si não foi assinalada.
Imagino que este ano, e diante destes dados da pandemia, já tenham tomado alguma decisão também relativamente a isto. Faço-lhe 2 perguntas numa só. Primeiro, qual é a decisão que já tomaram, se é que já tomaram, e em segundo lugar, se não teme que esta pandemia também possa dar uma machadada ainda maior naquilo que é a essência do povo açoriano, que é a sua religiosidade popular. Colocando a sua questão no tempo, portanto, nestes 2 anos, portanto, dizendo que o ano passado nós, por força da circunstância, que é um bocadinho diferente deste ano, nós, porque havia alguns imperadores que nos foram bater às nossas portas, digo nossas portas e dos padres, e nós tivemos que perceber, em equipa sacerdotal, o que fazer. E a decisão foi de juntar todos, portanto, os representantes dos impérios da nossa ouvidoria, e aí em conjunto, e aqui está, portanto, trabalhar em conjunto, em conjunto tivemos e chegámos a uma conclusão que era, depois de falarmos, de apresentarmos aquilo que seriam as possíveis respostas à situação pandémica para viver portanto, os domingos do Espírito Santo, e decidimos que era importante não fazermos como habitualmente fazemos, portanto, essa expressão deste culto, embora o celebrássemos em cada domingo, mas de uma forma muito, muito reduzida, portanto, e tanto é que os imperadores ficaram para o ano seguinte, para este ano. Ora, este ano, nós não sentimos esta necessidade de tomar uma decisão. Porquê? Primeiro, porque a situação pandémica atual, apesar do número de casos ser um bocadinho elevado, mas temos uma outra segurança. E também temos uma segurança também que nos vem da ciência, não é? Portanto, em que, à partida, não muito longe, quando digo não muito longe, daqui a 1 mês ou 1 mês e meio, possivelmente já haverá uma grande quebra, segundo também aquilo que os entendidos na matéria nos comunicam, não é? E aí, possivelmente, já se poderá fazer muito mais do que se fez o ano passado, e por isso não achamos que fosse necessário tomar uma decisão de dizer, olha, não se faz ou se faz, porque tão dramática, as coisas... tão drástica, não exatamente, é uma decisão tão exatamente. drástica. E a situação atual é diferente porque estamos mais protegidos, de certa maneira, e também aquilo que é o futuro próximo também dá-nos algumas razões para podermos perceber com alguma esperança de que será possível fazer uma celebração muito mais do que fizemos o ano passado. E, de facto, a religiosidade popular é, sem dúvida, alguma coisa que nos toca muito, e neste culto ao Espírito Santo, sem dúvida, e por isso o estar atento, estarmos atentos às pessoas, estarmos atentos também àquilo que elas vão transmitindo, vivendo, nessa sua expressão de religiosidade popular, também ajuda-nos a perceber um pouco que temos que estar muito próximos das pessoas, não é? Muito próximos. E aqui abrir um bocadinho mais o leque no sentido de dizer que também nos falta conhecer um bocadinho mais esta realidade social da nossa ouvidoria. Precisamos conhecer ainda mais do que aquilo que nós já vamos conhecendo, quer a nível mesmo, não só da questão das bolsas de pobreza que possam e existem, sem dúvida, porque também vivemos numa ouvidoria onde há uma zona citadina e os limítrofes dessa zona citadina, portanto que tem algo muito específico daquilo que é a ruralidade da nossa ouvidoria, e isso nós vamos dando conta daquilo que acontece, mas também há outras situações que têm a ver com a questão do trabalho, a questão de exploração, e mesmo, inclusive, de uma certa mentalidade que também faz dos pobres um bocadinho um bode expiatório. Portanto, tem um certo populismo, portanto, parece que os problemas do nosso mundo, da nossa região, do nosso país, portanto, estão exatamente na questão são os pobres o fruto de tudo isto, que parece que a questão é ser o problema maior daquilo que é a nossa questão social, quando não são, sem dúvida. E por isso também precisamos de conhecer um pouco mais. Uma outra coisa também aqui própria da ouvidoria, não só, mas nessa ouvidoria, portanto, em que há muita participação em instituições,
portanto, vários níveis civis e religiosos, também notamos que cada vez mais esta participação está a ser reduzida. Portanto, falta aqui alguma identidade social e até inclusive em algumas expressões daquilo que é a participação civil, uma falta de identidade cultural. Cada vez mais há dificuldade em nós encontrarmos gente para para compor equipas nas várias instituições das nossas freguesias. Não é? E aqui também tinha que se rever um pouco a questão do próprio voluntariado, como é que está a ser visto pelo Poder Civil, a questão do voluntariado, que incentivos também estão a ser dados, para que não seja só uma coisa feita de boas vontades, o que é muito já. De boas vontades, mas as boas vontades depois também, se cansam. quando não há ninguém, exatamente, quando não há ninguém que avance com a boa vontade, ou porque já não pode, como é que vamos fazer? Não é? E deixar morrer este património cultural, faz-nos tornar mais pobres, neste sentido de não deixarmos que essa identidade cultural também nos possa ajudar a viver também a nossa própria fé. Portanto, porque deixando de haver esta participação civil também, depois as pessoas deixam de também ter esta ligação, esta própria identidade cristã na participação, que é sempre importante na vida comunitária. Portanto, há todo aqui um conjunto também de situações que vamos vendo, vamos tentando ler os sinais e tentando também procurar respostas com todos. Portanto, é este o trabalho que também temos feito a nível da ouvidoria, quer a nível da equipa sacerdotal, quer a nível também do Conselho Pastoral da Ouvidoria e das várias comunidades. Portanto, pouco a pouco, um trabalho lento, mas que tem sido bom no meio desta diversidade. Não podemos esquecer a diversidade das nossas comunidades. Temos conseguido também fazer um trabalho sinodal de conjunto, e procurando estar aberto e discernir estes sinais do Espírito nesta comunidade mais alargada que é a Ouvidoria da Praia. Pergunto-lhe então, 5 anos depois e deste trabalho todo, a ler verdadeiramente os sinais dos tempos e aqueles que são os sinais que se lhe apresentam, o que é que considera ser, e será a minha última questão, o que é que considera ser neste momento o principal desafio, aquele desafio que é de facto imprescindível para que possa continuar a haver esta leitura clarividente dos sinais que se apresentam à Igreja neste momento? Bom, eu acho que aquilo que se apresenta como um desafio grande, que eu vejo como um desafio grande e que temos também falado a nível da ouvidoria, é exatamente que possamos, enquanto cristãos, perceber que a Igreja precisa de ir ao encontro do reino de Deus. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que temos que estar muito mais próximos daquilo que é a realidade das pessoas, portanto, irmos muito mais ao encontro, tentando ouvir e perceber melhor, e ao mesmo tempo também perceber que a nossa espiritualidade enquanto cristãos só se torna completa quando ela se faz corpórea, portanto, ou seja, quando ela está encarnada nesta realidade que às vezes fere a nossa vida, mas que temos que estar lá. Portanto, e este ser igreja, portanto, que é sinal, portanto, e aqui a espiritualidade, e aqui refiro a questão da espiritualidade, portanto, com um sentido forte, porque nós, portanto, refletimos que não chegou a acontecer o Conselho Presbiteral, em que era para falar sobre a questão da vida do sacerdote, e refletíamos em equipa sacerdotal e Conselho Pastoral exatamente disto, de como é que nós devemos viver a nossa espiritualidade. E esta espiritualidade é exatamente isto. Sabemos que a espiritualidade já tem algo, o espírito, sem dúvida, mas precisa esta parte corpórea, portanto, senão fica um espiritualismo, e esta parte corpórea está exatamente nesta capacidade que nós temos de ir ao encontro, de encarnar esta realidade e de dar corpo a este espírito através daquilo que é a vida do mundo, a vida das pessoas, não é? Penso que este é o grande desafio, e é porque, como referi há pouco, os vários
as vários temas, ou podemos dizer assim, várias vivências que às vezes nos falta muito, é a questão da realidade do mundo do trabalho, das pessoas, daquilo que elas vão vivendo, familiar, mas também da sua participação ou não participação naquilo que é a sociedade civil. E isto, se nós formos capazes de trazer para a nossa vida, penso que a partir daí depois podemos dar muito sentido a tudo aquilo que é o ser cristão, ser igreja, e ao mesmo tempo respondendo a este grande desafio lançado já há uns anos atrás do Papa Francisco, sem dúvida que também vai beber no Evangelho que nós temos ouvido esses últimos dias, e que é exatamente a Jesus que vai ao encontro e que vai chamando, que vai saindo dessas massas, vai chamando individualmente, pessoalmente, mas porque vai ao encontro. E é exatamente isto. A partir daí, se nós formos ao encontro, possivelmente teremos mais facilidade em tocar o coração. Obrigada. Sentido de escuta e de leitura dos sinais dos tempos, com humildade, procurando sempre o encontro, é o desafio que fica. Agradeço ao Padre Manuel Valadão Vaz. Parámos na Ouvidoria da Praia, que tem 14 paróquias, 10 padres, sendo que 8 dividem entre si as 14 paróquias e 2 já estão jubilados. É o quinto dos 17 ouvidores que ouviremos no Igreja Açores neste período em que a Diocese espera por um novo bispo. Foi o programa do 5º domingo do Tempo Comum, em que a liturgia nos desafia a refletir sobre a nossa vocação. Somos todos chamados por Deus e dele recebemos uma missão para o mundo. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.